nós precisamos garantir o máximo de democracia nesses processos. Não é simples a representatividade, é um grande imbróglio, óbvio. Crises políticas e econômicas nos dão preocupação, mas ao mesmo tempo nos dão oportunidades especiais de aprendizado. Essas oportunidades estão ficando cada vez mais claras na atual política ambiental brasileira, que passa por um momento de profunda transformação. Rearranjos institucionais, aumento nas decisões top-down, desconfiança da sociedade civil, preocupação com transparência das informações. Tudo isso nos faz refletir sobre a efetividade da governança socioambiental pública brasileira. Para explorar esse tema, eu tenho hoje o privilégio de entrevistar o professor titular do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP, Pedro Jacobi. Pedro Jacobi é economista e cientista social, com mestrado em Harvard e doutorado em Sociologia pela USP. Pedro é bolsista de produtividade científica do CNPq na área de ciências ambientais, tendo escrito centenas de artigos e orientado dezenas de mestres e doutores. Ele também tem uma forte atuação junto a organizações da sociedade civil. É membro do Conselho Nacional do Greenpeace, presidente do Conselho da América do Sul do ICLEI e presidente do Conselho Deliberativo do Instituto 5 Elementos. Pedro, é um prazer ter você então aqui com a gente no Observatório de Política Ambiental. O momento é muito oportuno para conversar com você, que tem pesquisado governança, gestão e política ambiental no Brasil há literalmente décadas. Esse conceito de governança, você gosta dele em contraposição ao conceito mais antigo de gestão ou administração? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite e a possibilidade de compartilhar estas minhas reflexões junto com o seu público do YouTube, né? Eu, há vários anos que adoto o termo de governança, porque o termo de governança é um termo mais inclusivo do que o termo governabilidade. E ele compreende as relações entre mercado, sociedade, leis, instituições, políticas públicas e decisões governamentais, implicando no estabelecimento de um sistema de regras, padrões e comportamentos que refletem os valores dos indivíduos inseridos nesse arcabouço regulatório. Portanto, o conceito de governança centra-se na noção de poder social que media as relações entre Estado e sociedade civil, como espaço de construção de alianças e cooperação, desafiando os limites entre o público e o privado e ampliando os mecanismos de gestão participativa. Este é um desafio no sentido de que, quando falamos em gestão, nós estamos apenas lidando com um conceito que é muito mais administrativo ou de engenharia. Mas quando estamos falando em governança, estamos falando de uma nova visão de engenharia institucional que cria um espaço de diálogo, contribuição e decisão para receber os setores das sociedades em oposição à tradicional perspectiva top-down da administração centralizada. Qual que é a sua percepção sobre esse modelo de governança hídrica, no qual você tem um novo ente, a bacia hidrográfica, o braço executivo, as diversas escalas? Qual que é a sua percepção sobre esse modelo passado já há mais de 2 décadas? Esse modelo é um modelo correto, um modelo coerente, um modelo sistêmico, um modelo que tem a sua base de referência no caso francês, só que com as precarizações da realidade brasileira. Nós estamos sempre precisando ter o máximo de abertura para um diálogo democrático com atores que têm relações assimétricas, atores que têm um caráter, uma formação técnica e atores que provêm dos movimentos sociais e atores que são ativistas. O que precisa garantir é o caráter deliberativo e nem sempre isso acontece, e principalmente há uma visão de descentralização nesse diálogo. Quando houve a crise hídrica em São Paulo, 2014 e 2015,
o governo não agiu dessa maneira. Ele recentralizou, não deu espaço para os comitês de bacia se colocarem, e o processo foi um processo altamente centralizado, sem transparência e nem prestação de contas. Então, nós temos um grande desafio. Está sempre colocada uma questão de quanto a gestão é democrática e quanto a gestão transcende uma visão apenas tecnocrática e não só associada à oferta, mas sim à demanda. Então, nós temos que olhar a perspectiva sistêmica, a ênfase nos atores sociais, como eu disse, a transparência e prestação de contas, e a perspectiva de sustentabilidade. Em termos de efeitos práticos de uma boa governança hídrica, lá na ponta a gente espera o quê? Qualidade de água, né? Melhoria nos indicadores de qualidade de água, segurança hídrica. Você acha que para o sistema de governança hídrica brasileiro, quais seriam as prioridades para a gente ter esse efeito nos objetivos de ponta das políticas hídricas, né? O que está faltando? O que está faltando é completar o conjunto de componentes que fazem parte de uma boa política de governança da água. O tema da contaminação das águas, da redução da contaminação das águas, a partir da necessidade de completar os projetos de saneamento, que são ainda muito precários. E agora está todo em pauta essa questão dessa revisão da legislação de saneamento, que traz muitas incógnitas. Quando nós temos águas em condições precárias, obviamente está colocada também uma questão do enquadramento das águas. Também está colocada uma questão da permanente revisão dos planos de bacias. Também está colocada uma questão da informação aos cidadãos sobre a quantidade de água. Então, nós voltamos ao tema da transparência, da prestação de contas, mas, acima de tudo, há um problema que, para mim, é fundamental, que é o seguinte, é a qualidade da água associada a um passivo do saneamento ambiental nas nossas metrópoles. Você está falando da articulação do setor de saneamento e setor de recursos hídricos. É isso, Pedro? Se eu entendi bem, que falta uma articulação melhor e que os efeitos de um setor sejam mais sentidos claramente no outro? Eu diria assim, de certa forma, essa é uma questão. Inclusive, a ANA agora é responsável pelo saneamento, só que de uma forma improvisada, não? De uma forma de colocar o tema saneamento numa instituição que tem lidado com a questão da água. Não? Você fala, só para quem está nos ouvindo, você está falando do decreto que mudou a ANA para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Tirou do MMA, né? E foi para o Ministério do Desenvolvimento Regional. E o saneamento está agora dentro da própria ANA. Não? Então, você veja, a pergunta ela é muito pertinente, porque, de certa maneira, nós estamos lidando com o fato de que as empresas de saneamento têm um passivo em relação à sociedade. Não? As empresas de saneamento têm problemas associados com o tratamento das águas e, ao mesmo tempo, um problema associado com a conexão dos cidadãos ao sistema de saneamento que muitas vezes é existente. Ou seja, é um grande imbróglio, não? Porque um coloca a responsabilidade no outro, porque, de certa maneira, este processo tem uma operação incompleta. Não? Então, você veja o seguinte, na medida em que você tem hoje que o que mais contamina as águas dos rios
não é necessariamente a poluição industrial, e sim a poluição doméstica. Então, nós temos aí uma questão. E, do outro lado, a incompletude dos processos de tratamento. E aí entra uma questão que está colocada sempre: quanto vai se gastar em termos de investimento em saneamento, quanto que essa falta de investimento tem um reflexo direto na saúde. Então, aí os diferentes relatórios do Trata Brasil, ao longo do tempo, mostrando exatamente o custo que tem para a saúde a falta de tratamento e de resolução dos problemas de saneamento básico. Então, é um problema, digamos, do conjunto de governos. E a maior parte dos governos locais não tem receita para lidar com isso. Até porque muitos dos governos locais, das pequenas cidades, dependem ainda, e principalmente nas áreas rurais, dependem da aposentadoria rural, dependem da Bolsa Família, não? Tem pouquíssima receita obtida através do IPTU, muitos quase não cobram, porque também significa um risco de não reeleição ou de não continuidade política. Enfim, você vê que a cultura política também afeta a própria capacidade de arrecadação dos pequenos municípios, independente que a maioria efetivamente tem uma população que não dispõe de recursos para pagar pelos serviços municipais. E quanto isso se reproduz, faz com que os municípios fiquem a reboque das transferências estaduais ou nacionais, não? E outro aspecto importantíssimo é o fato de que a maior parte dos municípios não se consorciam para resolver uma série de problemas associados com saneamento, com resíduos sólidos, biodiversidade, por exemplo. Essa falta de associativismo municipal tem um efeito negativo até sobre a qualidade de vida das pessoas. Pedro, a nova administração elegeu saneamento e a qualidade ambiental urbana como prioridade. O Ministério do Meio Ambiente mudou internamente a instituição, teve algumas mudanças controversas na área de mudança climática, tirou a Agência Nacional de Águas do MMA, como nós falamos, colocou no novo ministério. Mas em relação ao saneamento e à política ambiental urbana, parece que há uma grande ênfase. Como é que você recebeu esse discurso de priorizar o meio ambiente no contexto urbano? Sem dúvida, é uma prioridade de qualquer governo, óbvio. Mas a contrapartida em relação a isso é justamente tudo o que está acontecendo em relação à Amazônia, em relação às unidades de conservação, em relação às reservas legais, em relação ao freio na fiscalização, enfim, há uma série de iniciativas que estão colocando um grande contraditório, não? E essa realidade na qual todos os órgãos ambientais estão sendo gradualmente desmontados, e um desmantelamento da política climática, o risco do Fundo Amazônia de desaparecer, a exploração de petróleo em abrolhos, não? A questão do Código Florestal. Então, você vê que, sem dúvida, nós temos que resolver o problema do saneamento nas cidades, mas isso não significa que você tenha que desmontar todo o resto, não? E o que esse governo está mostrando, e basta ver as matérias que saíram esta semana no New York Times e no Economist, não? E observar justamente que a Amazônia está sendo violentamente afetada. Tem matéria que saiu esta semana passada com entrevista com Carlos Nobre, com o título Amazônia em Chamas, não? Que ele rebate as informações do governo contra o INPE, alerta para o risco de savanização do bioma
com o avanço do desmatamento. Então, nós temos um grande contraditório. O que nós podemos observar é que, efetivamente, é necessário lidar com saneamento urbano, absolutamente, mas isso não significa que você desmantele tudo aquilo que foi objeto de uma atuação ao longo de 30 anos dos diferentes governos. CONAMA, para quem está nos assistindo, nós vamos colocar aí o decreto que fez essa alteração. Ele é muito simbólico dessa nova interpretação de governança de políticas ambientais do governo, porque nós tivemos repetidas declarações em relação à ineficiência do CONAMA. E eu tive, Pedro, dando uma analisada rapidamente nesses discursos, fiz vários recortes de discursos. De maneira geral, é muito nítida essa compreensão de que muita ONG participando e muita gente deliberando gera um clima de assembleísmo que, por sua vez, afeta a qualidade e a celeridade das decisões. Foi essencialmente esse o discurso que justificou o novo CONAMA. Como que você recebe essas justificativas para a reestruturação do CONAMA? A democracia demanda diálogo com os diferentes. É possível que se discuta o número, mas não de uma forma a uma cirurgia provocada de uma maneira absolutamente clara, com a finalidade de desqualificar a presença da sociedade civil. Então, isto é inaceitável. Por outro lado, nós sempre estamos lidando com um componente altamente complexo numa sociedade tão diversa, que é a representatividade. Então, quem nos representa, mesmo no comitê de bacia, quem representa os movimentos sociais? Ou seja, é uma engenharia institucional que nunca será a engenharia institucional ideal. Nunca será. Agora, da forma como se indicaram as organizações, da forma como se listou, é uma coisa absurda, porque são instituições não representativas. A gente sabe quais são as instituições que têm maior representatividade na sociedade. A gente sabe quais são. Não são muitas. Você está falando, Pedro, do que eles estão apelidando de o bingo do CONAMA, que é o sorteio para participação de entidades da sociedade civil, por exemplo? Exatamente. Exatamente. Isso é uma absoluta falta de princípios democráticos, não? Ou seja, não é simples a representatividade, mas ela tem que ser com aquelas organizações que se colocam à disposição e que têm um grau de representatividade maior possível. Organizações não governamentais têm uma representação complexa e nem sempre nacional, mas tem aquelas que têm muito mais visibilidade que outras e que têm tido um papel importante no CONAMA, no CONSEMAS, nos conselhos municipais. Mas é uma complicação, é um fator de complexidade e que nós precisamos garantir o máximo de democracia nesses processos, porque quando se trata dos agentes econômicos é muito mais fácil, são as federações de indústrias, as confederações. Quando se trata de movimentos sociais, é altamente atomizado, não? Então, o que não se pode aceitar é um bingo. Claramente não se pode aceitar. E de instituições que não têm poder de fogo, que não têm poder de repercussão, de reverberação na sociedade. Não? E eu não sei se você viu a análise do sorteio, mas aparentemente duas instituições da sociedade civil organizada sorteadas, uma não estava ativa e outra foi surpreendida, nem sabia que estava com uma bolinha lá para ser sorteada e falou que passa a bola, que não tinha interesse, né? Eu não cheguei a ver todos os detalhes, mas de qualquer maneira, todo esse processo é altamente antidemocrático e joga contra
uma representação legítima na sociedade civil, apesar da complexidade que eu digo no CONAMA. Se ele existiu ao longo de tantos anos e sempre foi um espaço de embates, não? No tema dos resíduos sólidos, por exemplo, da logística reversa, todos esses temas foram altamente problematizados e não resolvidos, porque a força dos agentes econômicos é muito grande. Nós temos um problema muito sério em relação aos resíduos, que é justamente a não concreção das medidas que seriam necessárias para avançar na logística reversa e naquilo que são a aprovação das diferentes categorias de insumos que tem que ser melhor legislado na logística reversa, não? Que, de certa forma, para a gente já ir encerrando aqui, Pedro, esses tratamentos equivocados em relação aos arranjos institucionais e a forma de tentar tratar questões de representação da sociedade civil, reflete uma falta de conhecimento por parte daqueles que nos governam, o que nos faz refletir sobre o papel da academia e o papel do cientista, dos professores. Pedro é um editor-chefe de um dos principais periódicos científicos na área de ambiente e sociedade, do periódico Ambiente e Sociedade que eu estou falando aqui. Como é que você percebe, Pedro, essa luta de fazer ciência no Brasil, principalmente nessa área, né, interdisciplinar de meio ambiente e sociedade? Tá melhorando? A vida do editor, do cientista, está melhorando ou está piorando? A Ambiente e Sociedade é uma revista da área de ciências ambientais, na CAPES, da UNE. Nós já tivemos momentos nos quais podíamos solicitar recursos para produzir a revista das instituições de financiamento de apoio à ciência, como o CNPq, né? E às vezes também da CAPES, que tem uma função vinculada aos programas de pós-graduação. Hoje, o CNPq tem negado os recursos, né? Ou dado um valor, alguns anos atrás, insuficiente. Isso nos obriga a cobrar por submissões, o que também é insuficiente para manter uma revista, para fazê-la funcionar, porque uma revista como Ambiente e Sociedade precisa de revisão, de diagramação e da produção para estar dentro das regras do Cielo, que é um sistema científico de vinculação das revistas, não? Então, nós estamos vivendo um momento altamente preocupante para a nossa sobrevivência e dependemos principalmente do voluntarismo, da boa vontade e da cooperação dos nossos colegas, enquanto revista científica, porque ela é de uma associação, e as associações também têm sofrido enormemente as dificuldades na sua própria capacidade de organizar eventos e dependem fundamentalmente de associados. E o brasileiro, mesmo os pesquisadores, não tem uma cultura forte de se associar a organizações. Parece que tudo sempre tem que vir tutelado. Então, o problema é muito sério. Nós criamos uma Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa, Ambiente e Sociedade, ANPAS, que é a associação sobre a qual atualmente a revista é editada. Mas, efetivamente, é uma associação que tem tido enormes complexidades para se sustentar economicamente. Nós vamos ter um encontro agora em outubro. Nós esperamos que haja uma forte adesão, inclusive como associado, porque não dá para depender dos financiamentos públicos, não? Então, este é um aspecto. Agora, o que nós estamos observando é que, neste momento, os cientistas estão revelando claramente a sua indignação, seu absoluto senso de necessidade de se mobilizar para confrontar com todas as ações que o governo está
desenvolvendo para desconstruir as políticas científicas. O desmantelamento da área de mudanças climáticas, por exemplo, o questionamento sobre resultados científicos totalmente legitimados pela comunidade nacional e internacional, demonstram o momento grave que estamos vivendo em relação à produção da ciência. E um dos desafios fundamentais é como a ciência dialoga com a sociedade. Que capacidade nós temos de fazer? Os eventos que o Instituto Estudo Avançado tem promovido buscam esse movimento, essa direção, através de eventos públicos transmitidos pela internet, não? E em podcasts. A mobilização dos cientistas para a rua, indo para a rua para manifestar seu questionamento é bastante restrita, não? Então, nós estamos observando que temos que efetivamente estar organizados, mobilizados, aumentar cada vez mais a nossa capacidade de trazer, mostrar ao público a importância da ciência, porque esse é o único caminho que efetivamente está colocado hoje, na medida em que se desmantelam as organizações, se reduzem os recursos para produção de conhecimento, não se garantem bolsas de pesquisa através dos órgãos nacionais, não? A ciência é fundamental para definir os destinos humanos, não? A ciência, uma ciência que a gente, através dos nossos trabalhos, temos chamado de ciência por-normal, ou seja, uma ciência que dialoga com a sociedade, uma ciência que produz um conhecimento e que produz um conhecimento para que a sociedade esteja cada vez mais informada, não? Uma ciência que produz um conhecimento que precisa ser cada vez mais assimilada por representantes da sociedade civil, das organizações não governamentais e dos movimentos sociais nas instâncias deliberativas, nos comitês de bacia, no Conselho Municipal de Meio Ambiente, em todas as instâncias nas quais se dá importância ao papel da sociedade como um ator relevante num processo decisório. Então, nesse sentido, o que eu te respondo é que nós não podemos desanimar, muito pelo contrário, nós temos que ter um papel cada vez mais propositivo e mostrar que o propositivo está baseado no conhecimento científico e não deixar que a tergiversação, os fake news, que tem sido algo propagado globalmente, não? No caso, o tema das mudanças climáticas, principalmente o seu caráter antropocêntrico, não? É fundamental estar mostrando cada vez mais claramente que a ciência tem muito a contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Tem uma visão de que é fundamental que as gerações se comuniquem cada vez mais. Que pessoas de cabelos brancos como os meus estejam se comunicando. Eu quero me comunicar. No meu projeto de pesquisa participam pessoas de 22 anos até eu com quase 70. Não? Mas eu me sinto jovem compartilhando esse conhecimento e essa possibilidade de mostrar que o momento é muito preocupante. Eu vou aproveitar essa deixa sua. Está aqui um representante da geração grisalha, tentando fazer também uma ponte entre gerações e tentando explicitar o trabalho da Universidade Pedro Jacobi. A gente, nesse canal Observatório de Política Ambiental, a gente quer justamente isso, tentar comunicar com o maior número possível de pessoas, as suas mais diversas gerações, né? E divulgar o que está sendo feito nas torres de marfim. Né? A gente, no passado, ficava muito preocupado em colocar tudo lá no Lattes e cada vez mais a gente está ficando preocupado em
dar uma publicidade maior. Esse é justamente o nosso objetivo aqui no Observatório. Nós vamos, inclusive, deixar na página do YouTube desse vídeo os links para a revista Ambiente e Sociedade, para o programa de pós-graduação do Procam e para diversos artigos, seus livros mais recentes, Pedro, para o pessoal conhecer, poder se informar e participar de forma bem informada sobre os desafios persistentes da nossa política ambiental. Muito obrigado, Pedro. Foi um grande prazer falar com você. Foi um grande prazer também dizer que eu, nos últimos anos, tenho produzido livros de forma digital e não mais através de editora, mas principalmente através do IE, de maneira que em alguns pode haver um pequeno custo, mas a maioria são livros de acesso aberto. E também no site do IE estão colocados muitas publicações que também estão disponíveis em PDF de livros que eu produzi ao longo dos últimos anos. E manuais associados com temas da água, resíduos, áreas de proteção ambiental, que também estão disponibilizados. Perfeito. Vamos um grande prazer de falar com seu público e contem comigo para qualquer outra oportunidade. Grande abraço. Um abraço.